Relação abusiva é somente agressão física? Mulherada e amarada do meu coração, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre um tema que está recorrente nas redes sociais, que é a relação da Carla e do Arthur do BBB. Eu sei que muita gente tem usado a palavra ranço em relação à Carla, porque a Carla não percebe o que tá acontecendo nessa relação. Para quem não sabe quem não tá acompanhando o Big Brother, o comportamento dessa relação, ela tem sido alvo de muitas críticas devido ao comportamento do Arthur em relação à Carla. Comportamentos como desqualificação do sentimento dela, alguns comportamentos que deixam ela na dúvida em relação ao que ele sente. Em alguns momentos ela necessitava de algum apoio emocional, ele não deu. Enfim, no momento que a pessoa... Pode ser que tenha algumas pessoas que dizem, mas é um jogo, né? Eles estão num reality. Tudo bem. Mas o nosso comportamento, ele não é tão diferente assim, embora tenha toda uma pressão ali emocional dentro do reality. As pessoas normalmente manifestam aquilo que elas realmente são, e isso é potencializado devido toda a pressão e toda visibilidade que elas têm naquele momento ali. Mas por que eu abordei o casal? Justamente para falar sobre um tema que hoje a gente tem a oportunidade de falar mais abertamente, que até um tempo atrás não se falava sobre uma relação abusiva. E embora eu tenha pego como exemplo o casal, né, Carla e Arthur, e supostamente a atitude seja referente às atitudes dele em relação a ela, uma relação abusiva não acontece só do homem com a mulher, mas às vezes também da mulher com o homem. Mas afinal de contas, o que seria uma postura ou uma atitude abusiva numa relação, né? Porque normalmente a gente escuta falar sobre as agressões, né? Hoje tá mais em evidência porque tem sido pauta de muitos programas, de livros, né? A gente tem uma campanha grande em relação aos abusos domésticos. Mas o que seria uma relação abusiva, né? Normalmente a gente compara ela a uma agressão, né? Quando chega a agressão física. Mas uma relação abusiva não necessariamente ela vai chegar no ponto da agressão ou ela vai iniciar pela agressão física. A agressão psíquica e emocional, ela é muito mais presente e mais difícil de detectar. Por isso, talvez a maior crítica em relação, né, que as pessoas vêm fazendo em relação a Carla, e acredito que ela realmente não tenha percebido o que está acontecendo com ela. Até teve o paredão falso e tal, para que ela pudesse sair e ver as atitudes dele, porque eles têm a oportunidade de assistir algumas cenas, né, do que está acontecendo na casa enquanto eles estão nesse quarto recluso. E a expectativa do Brasil era que as pessoas não... que ela visse, na verdade, algum comportamento que desse a ela a visão do que estava acontecendo com ela. Porque ela justifica muito o comportamento dele, né? Então, em algumas provas ela saiu e ele não deu a mínima atenção. Ela já passou mal no final de uma prova e ela foi atendida pelos outros brothers e ele não deu a mínima. Em alguns momentos ela vai e fala pra ele o quanto ele tá estranho com ela e ele desqualifica o que ela tá vendo, né? Dizendo que ela tá viajando. Mas quem nunca passou por uma relação ou já viu algum amigo passar por uma relação onde essas falas são recorrentes? Tu tá viajando. Ou a mulherada escuta assim, tu é louca, né? Essa palavra aí é clássica. E aí a pessoa ela entra em dúvida em relação àquilo que ela está vendo. E normalmente isso acontece quando a gente tem realmente um fator de insegurança das nossas próprias decisões e percepções. Isso é um pouco mais profundo do que a gente vê, né? Para quem tá de fora, vê a situação. Porque isso tem a ver com marcas passadas, com traumas, com algumas coisas que a pessoa vivenciou
registrou, e a partir daquele momento, quando ela começa a interagir em suas relações, ela sempre fica na dúvida se o que ela está vendo é real, se o que ela está sentindo é real. Quando o outro confronta ela com o que ela está sentindo, a primeira ideia que ela tem, ela é realmente, problema sou eu. E o abusador, a pessoa que tem este perfil de uma pessoa abusadora, ela vai se utilizar dessa fragilidade para fazer com que a outra pessoa realmente se sinta culpada pelo comportamento do abusador. Então, quando ela vai tentar dialogar, expor o que está sentindo, como que ela está se vendo na relação, o outro sempre vai inverter e fazer com que ela se sinta culpada por estar despertando aquele sentimento no outro. E isso é algo que vai reafirmando cada vez mais essas fragilidades na pessoa, e ela continua na relação achando que aquilo é algo que ela precisa mudar, e que para merecer o amor daquela pessoa, então ela tem que fazer o que ela tá dizendo. Vou dividir um pouquinho com vocês sobre a minha experiência em uma relação abusiva. Embora algumas pessoas, claro, me alertavam assim, né, sobre o comportamento dessa pessoa, eu realmente achava que não, que era amor, que era proteção, né? Justamente porque no início do vídeo, quando eu perguntei se uma relação abusiva é só quando chega na agressão, e a resposta é não, né? Porque a agressão é tudo aquilo que nos fere enquanto individualidade, né? Porque uma relação, para ser uma relação, ela precisa de duas pessoas, precisa de duas personalidades, precisa de duas vontades, precisam de duas histórias. E o abusador, normalmente, ele tenta anular a tua personalidade, quem tu és, tuas vontades, e faz com que tu adentre o mundo dele. Pense como ele, veja pelo ponto de vista dele, queira as coisas que ele quer, porque essa é a maneira dele manipular e ter o controle sobre o outro. E muito se confunde, e às vezes eu converso com algumas amigas e amigos, que quando a pessoa, né, o outro é muito ciumento, às vezes fala da roupa, fala da maquiagem, fala dos amigos, a pessoa interpreta isso como amor. Ah, mas ele fala isso porque ele me ama, ele tá me protegendo. Não, isso não é saudável, né? A pessoa pode até ter a opinião dela em relação a alguma situação que a gente tá vivendo, mas é uma opinião. Jamais vai ser uma... Ela pode se utilizar daquilo para que a relação permaneça, siga ou não. Que às vezes vem essas chantagens, né? Ah, se tu continuar falando com fulano, porque acabou. Ah, porque se tu sair, botar essa saia, comigo tu não sai. Se tu usar esse batom, a gente não vai em lugar nenhum. E isso é abuso. Isso é uma relação abusiva. E dentro dessa relação que eu vivi, começou com esses primeiros sinais, que óbvio eu não percebi, né? A gente tá apaixonado, tá vivendo aquele momento, né, que tudo é bonito, tudo é lindo. E a pessoa no início, ela é incrível, ela é querida, ela diz o quanto tu é especial, né? Tudo em ti é maravilhoso, até que começam as pequenas ações, né? Ai, tu falou com fulano, ai, eu não gosto. E aí, primeira impressão, ai, ele me ama tanto, ele gosta tanto de mim que ficou com ciúmes do fulano. Ai, aquela tua amiga, ai, eu não gosto muito da maneira com que ela fala. Ai, eu acho que ela não te faz bem. Aí, né, como a gente fica, inclusive a neurociência explica, né, que a gente fica, durante a paixão, a gente fica em estado como se a gente estivesse nas nuvens, né? A gente não percebe nada, a gente tá absorto na relação. A gente enxerga aquilo com uma outra conotação, né? A gente enxerga aquilo como demonstração de afeto. Mas essa distorção do que realmente é uma demonstração de afeto, ela também tem a ver com as nossas dores, né? Pessoas que passaram por N experiências de rejeição na infância,
ou por ter tido uma família não muito bem estruturada, por várias vezes passou por aquelas situações em que a família até desqualifica, né? Quando a criança vai fazer alguma coisa assim, ai, que feio, não faz. Então isso tudo vai gerando na vida adulta o sentimento distorcido do que realmente é o afeto. E aí todas essas situações agressivas, porque é uma agressão, é entendido como amor, porque foi daquela maneira com que a pessoa aprendeu, né, a enxergar amor nas pessoas. Por isso a importância da gente não julgar quando a gente vê uma pessoa passando por essa situação, porque essa pessoa ela precisa de ajuda efetivamente. Aí a gente ouve alguns julgamentos, né, de não, mas tá porque quer. Não, é difícil, a pessoa tá ali e ela tá acreditando na relação, ou às vezes a pessoa, ela vê que passou do limite, né, o abusador vê que passou do limite, no limite visível, assim, que a pessoa vai perceber o abuso, aí ela pede desculpas, aí ela diz que vai mudar, e aí ela começa a ter ações que realmente parece, assim, que ela se transforma em outra pessoa. Até com que a pessoa da relação, né, que é a pessoa que está mais vulnerável, baixa a guarda e novamente ela vem com uma nova proibição, muitas vezes velada, né, que é esses pequenos comentários da roupa, do cabelo, muitas vezes até a escolha da própria profissão, assim. Essa pessoa, para vocês terem uma ideia, ela jamais admitiria na época em que hoje eu fosse uma pessoa que trabalhasse com o corpo, né? Para quem não sabe, eu sou educadora física, eu trabalho como artista também, eu sou coreógrafa, dou aula de dança. E para essa pessoa isso era inadmissível. Ainda bem que deu tempo de fugir dessa relação, né? Cortar os laços e me libertar daquela situação que eu tava vivendo. Mas não, eu não percebi. Eu só fui perceber quando chegou no extremo em que a pessoa já tinha usado todas as cartadas dela de velada e começou a demonstrar um comportamento agressivo, querendo partir para a agressão propriamente dita. Aí, quando chega nesse ponto, é porque a pessoa já ultrapassou todos os limites dela. E aí, muitas vezes, ainda assim, a pessoa que está sendo agredida, ela permanece na relação porque acredita na mudança do outro. Porque ela ainda acha que o outro fez por um comportamento dela. Ela ainda se sente culpada, porque essa é a tarefa do abusador. É fazer com que tu se confunda tanto ao ponto de justificar a ação do outro com culpas. Então, o mais importante dessa informação, assim, é que para quem tá assistindo, ou se, né, vocês conhecem alguém que tá passando por isso, que possa pedir ajuda, né? Quem tá passando, que possa buscar alguém de confiança para conversar, né? Porque estar em uma relação onde o sofrimento é constante não é saudável e não é normal. O normal de uma relação é a gente se sentir feliz. Se a gente se sente oprimido, se a gente sente medo o tempo todo, né? Se tudo que a gente vai fazer, a gente acha assim, se o outro vê isso, vai brigar comigo. Se gera essa ansiedade, não é saudável, não é normal, né? Então que a gente tenha coragem de buscar por aquelas pessoas que a gente confia e conte o que a gente tá sentindo, peça ajuda para analisar e entender a situação. E se a gente conhece alguém que tá passando por isso, que sejamos mais acolhedores e menos críticos, que a gente possa realmente ajudar essa pessoa. Que a pessoa não tá percebendo que o que tá acontecendo efetivamente, ou mesmo em sofrimento, ela ainda acha que aquele sofrimento na relação é normal. Então que a gente possa ser essa pessoa que ajuda, né, que estende a mão, que acolhe, uma protetora dessa pessoa para que ela mude a vida dela a partir daquele momento, né, por ter tido um bom amigo que acolheu ela naquele momento. Então, por hoje é isso, né? É uma reflexão também sobre as relações e que a gente possa ser feliz nas nossas relações, que a gente possa ser inteiro. Beijo!